Clássico já tem clássico, meu povo. Clássico entre Atlético e Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Como que chegam Atlético e Cruzeiro para esse jogo? Como que tá a pressão de cada lado? Aí você pode estar perguntando assim, pô, mas o El tá falando de pressão num clássico, iniciando temporada? Tem. Se é clássico, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, vai ter pressão sempre. Vamos acompanhar a reportagem para a gente ver esses preparativos desse grande jogo entre Atlético e Cruzeiro lá nos Estados Unidos pela Copa Mickey. É um carinho, tá, gente? Vamos lá. Nada como um belo dia de folga nos States. Depois do empate pegado de quarta, São Paulo e Cruzeiro tiveram toda a quinta livre para curtir nos parques de Orlando. Depois do divertimento, as duas equipes abrem os treinos para a torcida hoje à noite. Amanhã, o tricolor viaja para Miami e domingo encara o Flamengo pela FC Series. Vai ser outro grande teste para a gente na pré-temporada. Uma grande equipe, então assim, tem um jogo como esse na pré-temporada, com certeza não vai ter nada de amistoso. Enquanto alguns se divertem e descansam, o Galo trabalha duro aqui nos Estados Unidos. Primeiros dias de treino em Orlando sem moleza, até porque amanhã já tem clássico, o primeiro fora da América do Sul na história. A gente espera fazer um bom jogo, né? Desde que as equipes brasileiras começaram a vir para os Estados Unidos fazer pré-temporada, sempre começaram a fazer clássicos, né, e um atrativo para o torcedor que vem aqui prestigiar o jogo. E a gente sabe que condiciona muito a temporada, então a gente vai, assim como o nosso rival, entrar em campo para vencer. A Raposa estreou 8 reforços e mostrou bastante em campo. Já o Atlético fez questão de esconder. A equipe do técnico Cuca treinou em 2 períodos no CT do Orlando City, que possui uma estrutura de referência nos Estados Unidos, integrando profissional e base no mesmo local. A curiosidade fica por conta do entorno do centro de treinamento, repleto dos chamados motorhomes, essas casas inteiras sobre rodas. Cada vez mais os norte-americanos adotam esse estilo de vida. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham escolhido a estrada como lar. E entre os rivais, nesse sábado, a partir das 4h45 da tarde, quem vai se sentir em casa na tela da Band, mesmo longe de Minas Gerais? Mais de 20 mil ingressos foram vendidos para um jogo que pode até ser de pré-temporada, mas que vale muito a tranquilidade logo nos primeiros dias do ano. Luciano Dias, eu já vou bater um papo logo direto com você, com essa imagem que a gente começa o programa aí, já mostrando o Fernando Diniz ali batendo papo com comissão técnica, os jogadores do Cruzeiro entrando no campo para treinamento. Eu queria saber de você, de uma forma geral, como chega o Cruzeiro para esse clássico contra o Atlético amanhã, transmissão ao vivo aqui pela tela da Band, um jogo que, no caráter de início de temporada, pode existir uma certa tranquilidade, mas quando se fala que é Atlético e Cruzeiro, o peso sempre vem alto. E pelo que você viu do Cruzeiro no primeiro jogo, no primeiro jogo amistoso, né, contra o São Paulo, que esse é um torneio amistoso, a gente tem que tratar sempre assim, como que você vê o Cruzeiro para o clássico? Como que você imagina que venha o Cruzeiro depois de tudo que você viu no jogo contra o São Paulo? Boa tarde, Lu. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Elton, é um Cruzeiro ainda com muito desentrosamento, a gente não vai mencionar a qualidade, é uma qualidade muito grande. Pequenos gestos do jogo contra o São Paulo no primeiro tempo, a gente já nota ali uma qualidade dos jogadores, mesmo com o desentrosamento, né? A gente vê ali a movimentação do Gabigol, vê o Dudu, o Matheus Pereira é muito diferente, agora ele vai ter com quem conversar, isso é um diferencial. Então, é um Cruzeiro que chega, não vou falar pronto para um clássico, pronto para um jogo grande, porque ainda não está. Assim como o Atlético também não está. O Atlético, inclusive, ele teve menos treinos em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro é o seguinte, tem mais qualidade, a gente não pode negar a qualidade dos jogadores. Uma semana a mais de treino é um diferencial. Hoje você vê o time do Cruzeiro com mais qualidade que o time do Atlético? Hoje o Cruzeiro tem mais qualidade, o elenco do Cruzeiro tem mais qualidade. Isso aí eu acho que é até inegável, né? Só que o Atlético... Mas o que mudou do elenco do Atlético para ele ter perdido a qualidade do ano passado, que muitos colocavam como um time de qualidade, um time, não os 11, do 1 a 11, para esse ano encarar o Cruzeiro? É até fácil, o Cruzeiro melhorou muito a qualidade, as chegadas dos jogadores são incontestáveis e o Atlético perdeu os jogadores titulares, aí, perdeu o zagueiro da Libertadores,
Perdeu o artilheiro das 2 últimas temporadas, que é o Paulinho. Então, o Cruzeiro subiu de produção e o Atlético caiu de produção, olhando apenas time base, né? Não estou aqui vendo análise, tática, técnica, até porque a gente não tem esse repertório ainda para analisar. A gente está analisando apenas um pré-jogo. Vantagens do Cruzeiro. O time tem mais qualidade, uma semana a mais de treino é sim um diferencial. Só que, pro lado do Atlético, é um time base praticamente o mesmo do ano passado, ou seja, é um Atlético que tem mais entrosamento. Dito isso, 50% de chance para cada lado. Roger, debater o clássico é sempre muito interessante, né? Sim. Que é muito difícil a gente pegar e colocar sempre o favoritismo de um lado. Por mais que a gente entenda que todas essas situações dão ao Cruzeiro uma vantagem, a gente vê a montagem do elenco, como que foi, a semana a mais, né, de trabalho, uma semana dentro do futebol, ela faz uma diferença. Dá mais nesse começo, né? Dá mais no começo. E a questão do Atlético, eu ainda vou bater nessa tecla. Eu acho que o Atlético, ele demorou muito a fazer seus movimentos de início de temporada. A viagem no dia 15 ainda é um negócio que me deixa muito preocupado para que Atlético a gente vai ver em campo amanhã, já amanhã no dia 18, ou seja, 3 dias depois de uma viagem desgastante que é para os Estados Unidos. Roger. Verdade. Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos, para vocês que nos acompanham. O nosso Luciano disse que 50% Cruzeiro e 50% Galo. Eu fico com 60% Cruzeiro, até mesmo 65%, por essa situação. Sim. Claro que entrosamento não vai ter tanto do lado atleticano quanto do lado cruzeirense, porém as peças individuais podem fazer a diferença, também do lado atleticano e do lado do Cruzeiro. Mas o coletivo pesa nesse momento. O Atlético tem uma espinha dorsal da temporada passada, o Cruzeiro ainda não, é um time em montagem, talvez demore praticamente 2, 3 semanas para um entrosamento, porém tem essa situação de treinamentos antes do Galo. Isso pode pesar realmente. Uma viagem que o Atlético teve desgastante, claro que a gente sabe que não é tão longe dos Estados Unidos, mas pesa uma situação de treino. Eu acho que taticamente talvez o Cruzeiro esteja mais preparado no sábado, aliás amanhã, do que o próprio Atlético. Clássico, a gente sabe que muitas das vezes a tática e a técnica não entram em cena. Vai à vontade, a determinação, a famosa raça. Porém, na questão, dentro das 4 linhas, do jogo tático, o Cruzeiro, na minha visão, leva vantagem. Ô, Dola, já vou te colocar nessa também. Cruzeiro é muito favorito ou favorito? Não, primeiramente, boa tarde, né, pessoal de casa e aos nossos companheiros aqui. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo muito pela questão de ter iniciado a pré-temporada antes, está numa preparação, já jogou uma partida, né, contra o São Paulo, isso dá um pouquinho de casca também, deixa o time um pouco mais preparado até fisicamente também. Mas eu acho que vai ser um jogo assim que, na verdade, a gente pode esperar ainda muito pouco das equipes, né? É até cruel a gente exigir demais um nível técnico altíssimo ou um entrosamento muito alto. Mesmo o Atlético já tem uma espinha dorsal. Acho que o Cruzeiro, na partida contra o São Paulo, viveu uma situação talvez um pouco parecida, porque o time do Cruzeiro com muitas novidades, o São Paulo talvez com menos novidades ali, um entrosamento que já vinha da temporada passada, que até ajudou o São Paulo nisso. O São Paulo conseguiu, em determinados momentos do jogo, ter mais controle, né, ter mais bola no chão, conseguiu dominar um pouco o Cruzeiro em alguns momentos. Né? O Cruzeiro abriu o placar cedo também, isso faz diferença, a gente sabe. Né? Mas para esse clássico, eu acho que a exigência tem que ser baixa. Eu sei que é difícil para o torcedor, difícil, né? Principalmente para o torcedor que perdeu o jogo, né? É difícil não ter cobrança depois, né? E aí eu acho que entra uma análise legal, assim, para onde vai a cobrança em caso de derrota para cada lado. Né? A gente tem um Cruzeiro que, da parte da diretoria, a sensação é de dever cumprido, um elenco entregue nas mãos do treinador, a torcida muito satisfeita com os movimentos feitos pela diretoria, então a diretoria está muito isenta de qualquer culpa em caso de uma derrota, ou até uma derrota pesada para o Atlético nesse clássico. Mas tem um Fernando Diniz que desde o ano passado tem muito questionamento em cima dele. Então talvez uma derrota coloque uma pressãozinha no Diniz, mesmo sendo início de temporada e um amistoso. Do lado do Atlético, já é um pouco diferente. O Cuca, por exemplo, vai estar totalmente
perdoado em caso de derrota pela condição que ele está assumindo o Atlético nesse momento, né? Poucos dias de treino, um time que perdeu muitas peças e não chegou muita coisa ali para ele ainda trabalhar. Então o Cuca está um pouco de fora, mas a diretoria não, a diretoria está na reta do torcedor. Sim, exato. Então aí muda um pouco o foco. Enquanto a diretoria do Cruzeiro está tranquila e o técnico não, do lado do Atlético se inverte. O técnico está tranquilo, mas a diretoria não está nem um pouco. Melhorou um pouquinho, a gente vai falar daqui a pouco, porque o Atlético, ao que tudo indica, está reforçando o ataque finalmente, né? Buscando uma peça ainda é pouco, para o lugar do Paulinho, mas já dá uma ajuda para pelo menos lá na frente o torcedor já saber que tem um jogador para ainda entrar nesse ataque, que é o Júnior Santos. Mas em caso de derrota, eu vejo que mesmo com todo esse cenário de um jogo amistoso, ainda tem algumas pontinhas de cobrança aí para aparecerem. Deixa eu falar com você, ô Valor. Comecei a rir, eu pensei em outra coisa. Eu acho que muita gente pensou também. Eu te conheço. Falei. Ai, vambora. Aqui, o dólar chamou a atenção para o entrosamento da equipe do Cruzeiro, que ainda não é o normal, não é o ideal, não é aquilo que o torcedor cruzeirense espera, e o segundo jogo pode ser que isso não aconteça também. Mas foram 4 mudanças do time titular do Cruzeiro da temporada passada para o time que nós acompanhamos no último jogo contra o São Paulo. Entraram no time titular o Fabrício Bruno, no meio-campo o Eduardo e no ataque o Dudu e o Gabigol. É uma mudança tão extrema para se aguardar muitos jogos ou rapidamente você acha que isso aí já vai dar liga? Elton, boa tarde para os amigos. Vai depender do que os jogos vão dizer e os treinos, né? Lembrando que as pré-temporadas tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, elas vão continuar dando segmento no Campeonato Mineiro. Cara, eu acho que assim, apesar da quantidade de peças, um grande fator que vai ajudar o Diniz e pode fazer com que ele corte alguns caminhos e o próprio time do Cruzeiro é essa de a equipe titular teve basicamente 70% de jogadores que já estavam trabalhando com o Diniz desde a temporada 2024, quando ele chega 25 de setembro. Mas daí dizer que vai ser um encaixe mais rápido por conta disso, cara, são funcionamentos diferentes. O Dudu faz um papel totalmente diferente do que ele vinha fazendo no Palmeiras e até do que fazia o Verón na temporada passada, e o Lautaro, porque o Diniz vai olhar as características do Dudu, o que ele pode fazer com e sem a bola. O Eduardo falou na entrevista coletiva que quer conseguir jogar, quer conseguir estar no time titular, mas quem acompanhou o Eduardo no Botafogo, é uma característica totalmente diferente a faixa de campo que ele entrou contra o São Paulo. E o próprio Gabigol, um cara que vai ficar evidentemente no comando de ataque, mas a gente viu também o Gabigol com muita liberdade para circular no campo, inclusive dando carrinho na defesa. Tem uma bola até que ele perde no próprio campo defensivo. Cara, então assim, é muito diferente. Eu acho que a grande vantagem para o Diniz é ter jogadores, que ele inclusive citou isso, que dentro do campo já conseguem orientar a turma que está chegando agora para o que ele quer. Olha, vai mais para tal lado, passa, não, fica aqui, inverte o lado comigo. Então são jogadores que vão ser multiplicadores dentro do campo do trabalho do Diniz. Mas dá para falar, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estão longe. Eu acho que essa questão de favoritismo é hoje, algo que vive muito mais no imaginário, de repente, das contratações do Cruzeiro, das não contratações do Atlético, do que necessariamente dentro de campo. Acho que no clássico da 7ª rodada do Mineiro, aí sim, até lá, quem sabe de fato, com trabalho e jogos, a gente possa apontar sim um favorito. Eu acho que a grande sacada, né, o grande negócio para o Diniz é poder contar com jogadores que são muito melhores do que os que estavam no ano passado. A qualidade técnica. Então isso facilita muito o encaixe de qualquer time. Dizem, né, Dola, que além da qualidade técnica, jogadores, isso aí é uma fala do meio do futebol, que jogadores mais capacitados tecnicamente também costumam ter um entendimento tático mais rápido. Pois é. E assim, quando a gente vai falar das mudanças, quando a gente fala de entrosamento, da perda, no caso de entrosamento, é porque, são só 4 novas peças, mas são todos os setores. É uma mudança no setor defensivo, uma mudança no meio-campo
E no ataque dá para considerar duas, com Dudu e Gabigol. O Dudu ele é meia e é atacante, né, em determinados momentos. Então, você tem pouco, em número talvez não assusta, mas se você pensar que todos os setores foram afetados por essas mudanças, então o Diniz tem que refazer o trabalho dele em todos esses setores. Ele tem que entrosar uma nova dupla de zaga, ele tem que entrosar a nova dupla de armadores dele com Eduardo e Dudu, ele tem que entrosar o Gabigol com esses jogadores para o ataque funcionar bem, que foi algo que faltou muito para o Cruzeiro no ano passado, né? Acho que o ataque, sem dúvida nenhuma, foi o grande problema do Cruzeiro no segundo semestre, né? Até o Caio Jorge começar a fazer os gols, estava faltando muito esse jogador para o Cruzeiro. Então agora com a chegada do Gabigol, é saber utilizá-lo também da melhor forma para ele conseguir repetir os números que ele teve no Flamengo. Então não é só olhar para os números, né? Lembrando a sua pergunta para o valor, é pensar no impacto que isso causa em cada um dos setores que o Diniz vai trabalhando ao longo dessa pré-temporada. Só um detalhe rapidinho, nem o lado para falar, o zagueiro é zagueiro, joga lá na posição dele. Nem o lado que o Fabrício Bruno jogou é o mesmo lado que ele costumava jogar no Flamengo. Aliás, isso até foi uma surpresa para mim. Ele jogou do lado direito, né? Ele jogou do lado esquerdo, o Fabrício Bruno, no Cruzeiro. Ele joga no direito. No Flamengo, sim. Eu esperava, a minha expectativa era dele jogar pelo lado direito, até pensando nas idas do William, né? E não foi o que aconteceu. Isso aí, para esse mecanismo que o Diniz tanto pede de saída de bola, o Fabrício Bruno tem uma certa dificuldade ali na saída de bola. A gente via, pelos movimentos dele, que ele estava torto. Realmente é uma questão que precisa de entrosamento, porque o Fabrício Bruno não tem ali talvez essa capacidade rápida, né? Com o tempo ele vai adquirir, sim, porque é um jogador acima da média, mas a gente via ele um pouco torto nessa saída de bola, por exemplo. Coincidência ou não, o gol do São Paulo tem meio que em cima dele ali a movimentação do Luciano na hora de acompanhar ali. Acho que ele é mais um vacilo mesmo, de percepção de achar que o goleiro já estava perto da bola. Mas até o posicionamento, né? O atacante passar por trás do zagueiro, às vezes é porque ele está meio torto também. Ali eu acho que foi uma leitura errada dele. Uma questão de comunicação. Mas gera uma grande expectativa, né, Roger? Esse time do Cruzeiro encaixar é a grande expectativa do momento no futebol mineiro. Não, total. O cruzeirense, desde as contratações, nem falo do jogo do São Paulo da quarta-feira, mas desde as contratações já bola o time, obviamente, taticamente, na cabeça, pensando o que o Diniz vai colocar dentro das 4 linhas. Eu acho que o Diniz, por ser um treinador experiente, conhecedor, eu acho que a conversa vai valer muito mais a pena no próximo sábado do que os treinamentos. Claro que é o início de pré-temporada ainda, os jogadores se conhecendo dentro e fora das 4 linhas. Eu acho que essa conversa do Diniz, na questão tática, vai funcionar bastante no próximo sábado. E claro que hoje ele olha para o banco, ele tem aquela famosa dor de cabeça boa e tem peças de reposição que não tinha no ano passado, né? Então é um Cruzeiro totalmente diferente e já deve encaminhar, talvez nos próximos dias, esse entrosamento que todos esperam. O assunto é clássico, então fala do Cruzeiro aqui, fala do Atlético aqui e a gente vai seguindo o programa dessa forma, né? Amanhã tem clássico na tela da Band, a partir de 15 para 5 da tarde, então todo mundo ligado na tela da Band aí para acompanhar esse grande jogo. O Atlético, que